Eu teria seguido ela ao banheiro, à boca do vulcão. Com ela eu teria subido até ver o fogo adormecido, até sentir o fogo adormecido do vulcão dentro do corpo. Olá, seja bem-vindo ao canal Chaves de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Pança de Burro, de Andréa Abreu, uma autora de Tenerife, a maior das Ilhas Canárias. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras e essa autora, com esse livro, está sendo super traduzida. Ela está, assim, sendo a autora do momento. O livro dela já saiu em vários países, já foi traduzido para o italiano, para o francês, para o inglês, além de estar saindo em vários países hispanohablantes, né? Hispanohablantes, falei igual minha amiga Jéssica. Jéssica, tô vendo muitos seus vídeos, tá? Agora tô falando hispanohablantes quando tô falando português. E eu já adianto que essa foi uma das leituras mais interessantes que eu fiz nos últimos tempos. Esse livro saiu originalmente em 2020, tá saindo agora aqui pra gente, é um lançamento da companhia. E a Andréa, me parece que além de escrever esse romance, ela é jornalista, mas ela é poeta também. Ela tem uns livros de poesia publicados, esses imagino que ainda não traduzidos por aqui. Mas ela é uma autora super novinha, ela nasceu em 95 e aqui tem uma fotinho dela com todas as minhas anotações, como só ia acontecer. Pança de Burro é narrado em primeira pessoa e conta a história de duas amigas. Ele é narrado por uma delas, que a gente não sabe o nome. A outra amiga se chama Isora e é, assim, meio que objeto de admiração e fascínio dessa outra que narra. Lembram alguma história especificamente? Pois é, a gente vai ver vários paralelos aqui dessa história com a Amiga Genial, sim, pelo menos na parte inicial da tetralogia, porque aqui a gente vai acompanhar somente esse período de juventude. As meninas são pré-adolescentes e essa narradora que não tem nome, a gente sabe um apelido dela, que é o apelido que a Isora usa para se referir a ela, que é Shit. Sim, merda em inglês. As meninas estão crescendo e amadurecendo ao longo dos anos 2000 nesse lugar super estranho. Elas vivem numa região de Tenerife, uma dessas Ilhas Canárias, como eu falei no início do vídeo, mas uma região mais rural. Elas não vivem na parte turística, né, onde tem as praias famosas. Elas são meninas, a gente vê que pobres, e elas vivem, como a narradora explica logo no início do livro, mais perto da mata. E elas são muito próximas. As duas têm figuras maternais e paternais ausentes. A mãe da Isora, da amiga, morreu. E a mãe e o pai da narradora trabalham nas casas de veraneio e nos hotéis. Então, eles passam muito tempo, muitas horas da semana, e chegam em casa muito tarde, saem muito cedo, de maneira que quem realmente cuida da narradora é a avó, que é também o caso da Isora. A Isora também é criada pela sua avó. A Isora é neta da dona da venda do bairro, e isso faz com que elas se sintam um pouco importantes, um pouco famosas, acho que de certo modo, porque todo mundo compra lá, e todo mundo meio que compra fiado lá, então tá todo mundo meio que devendo dinheiro pra elas. Mas a real é que elas vivem uma vida, assim, bastante simples, bem de cidade de interior mesmo. Na pré-adolescência, essas meninas estão descobrindo muitas coisas juntas, e a gente começa a perceber algumas questões em relação a elas. Enquanto a Isora é uma menina mais atrevida e mais corajosa, ela é mais afeita a experimentações e ela sempre parece perceber e aprender as coisas um pouco antes, a narradora é uma menina um pouco mais ingênua, ela é um pouco mais medrosa, ela é uma menina que acaba, numa relação de poder, ela tá sempre um pouco sujeita, subjugada a Isora. E isso causa grande admiração da narradora. A questão é que a gente percebe logo no início do livro que Isora tem problemas muito sérios. O livro começa com a narração de Isora vomitando. O primeiro capítulo abre assim: feito um gato. Isora vomitava feito um gato. E o vômito se precipitava na privada para ser absorvido pela imensidão do subsolo da ilha. Isso acontecia 2, 3, 4 vezes por semana. Então a gente acaba descobrindo, percebendo, desconfiando e depois, né, confirmando que Isora é uma menina bulímica. E esse é só uma parte das dificuldades que essas meninas passam, porque, como eu ia dizendo, esse lugar onde elas vivem é um lugar um pouco estranho. É uma ilha e tem um monte, e a narradora descreve pra gente o bairro delas como uma grande ladeira. Conforme você vai passando pela avenida e vendo a casa das pessoas, é sempre como se uma casa tivesse meio que por cima da outra, você tá sempre subindo. E no alto da ladeira tem um vulcão que
por hora está adormecido. Por causa da altitude, aparentemente, acontece um fenômeno meteorológico lá, em que as nuvens ficam muito baixas, fica uma bruma encobrindo meio que tudo. E esse fenômeno seria esse, o da pança de burro. Esse título não tá aqui por acaso, eu acho. Não, ele não é só um fenômeno meteorológico muito marcante dessa região, mas ele vira uma espécie de paralelo ao modo como as meninas percebem o mundo. Porque elas, como pré-adolescentes, estão aí nesse lugar de um meio entendimento. Elas ainda são um pouco crianças, então elas brincam de Barbie, elas jogam Pokémon, crianças nos anos 2000, né? Elas são afetadas pela música pop, elas vão aprendendo as coisas, elas estão tendo o primeiro contato delas com a internet, grupos do Terra, Messenger, elas falam o tempo todo do Messenger, mas ao mesmo tempo elas estão nessa fase da descoberta da própria sexualidade, do desejo sexual, das primeiras paixões e até de umas certas descobertas não muito legais, como por exemplo o fato de que, porque Izora é um pouco gordinha, ela é submetida o tempo inteiro pela avó dela a dietas e a certos castiguinhos, certas restrições, porque ela tá muito gorda, ela precisa emagrecer. O que acaba fazendo com que ela purgue, né? Então ela tem esses momentos em que ela força o vômito ou força uma, como, para usar uma expressão da narradora, uma caganeira. Então elas começam, inclusive, a ter uma relação de felicidade com a caganeira, porque a Izora sabe que quando ela tiver diarreia, ela vai botar pra fora tudo aquilo que ela comeu. E, por proximidade e solidariedade, a narradora começa a achar bom também quando ela tem caganeira, porque ela sabe que a amiga vai ficar feliz. Então é essa relação de amizade super complexa que elas têm umas com as outras, em que não só elas se amam e precisam uma das outras e contam uma com a outra, mas também elas disputam entre si. Elas sentem raiva, elas sentem inveja uma da outra, né? Porque uma é gordinha, a outra é magrinha. Então, mas ao mesmo tempo, uma é mais covarde, a outra é mais corajosa. Então existe essa projeção bem Lila Lenuda, amiga genial mesmo. Só que esse livro tem algumas peculiaridades que eu acho que tornam ele, assim, especial. Em primeiro lugar, a Andrea vai mostrando como nessa época em que as coisas são compreendidas apenas parcialmente, e aí a pança de burro, né, essa névoa, essa bruma, vai fazendo com que os sentimentos em relação a coisas que não estão bem compreendidas se manifestem pelo corpo. Esse é um livro em que o corpo fala muito. Então, além aqui dos vômitos e das caganeiras, a gente vai ter vários outros momentos de expressão de alguma angústia, de algum medo pelo corpo, né? E então esse é um livro que fala muito de secreções. Ele pode ser considerado escatológico por algumas pessoas, mas eu achei o modo como o André trabalha aqui muito sensível, porque essa expressão, ela tá muito ligada a uma certa ânsia, a um certo medo, a uma certa angústia. Então, as meninas, elas vão tendo essas manifestações corporais que não passam só pela própria experimentação do corpo, mas pela própria manifestação de algo que elas não são capazes de elaborar. Existem, por exemplo, traumas. Essas meninas vão viver uma série de traumas aqui, porque essa comunidade, ela tem essa coisa de... Ela parece um pouco um lugar do passado e tem um pouco de contato com o lugar do presente. Então você tem um centro cultural, onde tá tendo aula de informática, tem as músicas pop que chegam lá, as meninas veem Chaves, jogam Pokémon, né? Tem um pouco essa ligação de uma cultura que já tá se espalhando num sentido meio globalizado, uma cultura meio global, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm rotina muito ligada a de cidades pequenas de interior. Então aquelas festinhas de santa, com decoração, bandeirinhas, crenças folclóricas de que existem bruxas na floresta e essas bruxas fazem determinadas coisas. Então existem muito convivendo junto esses dois mundos, né? Parece um mundo do passado e esse mundo que tá começando aí a ter um contato com uma cultura mais indistinta, talvez. Menos mágica, e essas confusões vão fazendo com que as meninas, elas não deixam de passar por certas brutalidades e violências que são muito típicas desses lugares mais do passado, né, onde os processos de amadurecimento, em especial, eu vou dizer aqui em especial com a situação das mulheres, porque a gente tem personagens femininas, eu imagino que para homens também haja amadurecimento na base da brutalidade. Mas aqui a gente vai ter um amadurecimento, uma perda da inocência na base de uma certa brutalidade que era meio que comum, né? E nesse sentido, esse livro, ele me lembrou os livros de duas autoras que estão exatamente no blurb aqui atrás, né? A Fernanda Melchor e a Pilar Quintana,
Eu acho que esse livro ele dialoga muito bem com esses dois livros, que é o Temporada de Furacões e o A Cachorra. Os dois estão resenhados aqui, eu vou deixar aqui embaixo, mas eles têm a ver exatamente com essa coisa de um mundo mais desenvolvido em contato com um mundo mais, entre aspas, atrasado, e ao mesmo tempo o modo como as dinâmicas sociais, a socialização de certos grupos se dá por uma violência muito grande, por uma coisa muito brutal. E essa coisa da pança de burro, né, da bruma, faz com que as meninas nem entendam direito o que está acontecendo com elas. Então, por exemplo, elas não sabem o que é ser bulímica. E outras coisas tão sérias ou mais que vão acontecer mais à frente, elas não sabem o significado daquilo. E o modo como elas vivem essa angústia é assim, é pelo corpo, né? Porque elas não sabem falar daquilo. Então elas vão vivendo essa angústia de um jeito muito físico, né? E de um jeito meio somático, né? Então o corpo vai manifestando essas angústias. Eu acho que a gente pode dizer que a própria ilha, o próprio lugar onde elas vivem, parece um pouco o personagem. Nesse sentido, o livro me lembrou um pouco a Ilha de Arturo. Não pelo tema, pelos assuntos, mas acho por essa coisa da importância da ilha, né? Como os personagens são muito marcantes, as pessoas que vivem lá, os vizinhos, os cachorros. Existe muito essa coisa de cidade pequena em que todo mundo é muito bem conhecido. E é muito bem conhecido por certas características, sabe? Então, a ilha, a gente pode dizer que ela age, que ela surge como um personagem também. A outra coisa que é fascinante nesse livro é o uso da linguagem. Como eu falei no início do vídeo, a Andrea é poeta também, e ela faz umas comparações e usa umas metáforas que são muito impressionantes. E que trazem um pouco dessa coisa da criança, né? Da criança tentando entender alguma coisa. Eu vou ler algumas que me impressionaram muito. Na página 8, por exemplo, a narradora diz assim: fingimos estar bêbadas dentro da sala de aula e íamos, Isora e eu, caindo pra lá e pra cá, agarradas uma no ombro da outra, como dois maridos que tivessem posto chifres nas suas mulheres e agora estavam arrependidos. Vocês vão reparar que essas metáforas, elas são muito originais, elas são muito fortes, e elas são recorrentes, porque elas fazem parte já dessa pré-adolescente tentando entender que diabo tá acontecendo ali com elas. Na página 10, ela vai dizer assim: escutei ela tossindo como um animalzinho miúdo e desnutrido. Vi os meus olhos grandes, 2 punhos refletidos no vidro. Minha cara assustada, um medo que mordia a minha pele por dentro. A garganta de Isora queimando e eu sem fazer nada. Então a gente vê que são metáforas muito fortes, né? Meus olhos, 2 punhos refletidos no vidro. É uma coisa muito forte, né? Muito impactante. Tem um outro momento que eu achei mais, assim, divertido, porque o livro também tem esses momentos engraçados, né? Na página 69, ela diz: eu queria jogar Rantaro tanto quanto as batatas querem chuva. E é importante essa coisa, ela fala das batatas querem chuva, porque a batata é uma onipresença nesse livro, né? As pessoas comem batata o tempo inteiro, parece que a base alimentar das pessoas é batata. Então, ela pega uma metáfora de algo que é muito conhecido, provavelmente tem muita plantação de batata lá, inclusive porque tem muita plantação de várias coisas, elas o tempo inteiro estão falando de plantas ao longo do livro. Então, ela vai transformando, né, a maneira dela de entender o funcionamento de certas coisas é fazendo aí essas metáforas, né, dessas comparações, numa tentativa de já tentar afinar a percepção, né, e especificar mais a experiência. Uma coisa que também me impressiona muito nesse livro é como a Andrea consegue passar pra gente a intensidade dessa idade, né, da pré-adolescência, como as coisas parecem imensas e muito graves e alarmantes quando a gente é pré-adolescente, em especial nesse nosso mundinho, né, o mundinho da escola, o mundinho da melhor amiga, como essas coisas parece que a gente vai morrer mesmo, né, a gente briga com a melhor amiga e parece que é uma tragédia, né, e as primeiras sensações, eu acho, assim, de amor e perda, como a gente vai vivendo com essas pessoas da nossa infância, né? Seja um irmão, um primo ou o melhor amigo da escolinha, né? Então eu acho que ela passa isso muito bem. Eu consegui me reconhecer muito nas angústias dessa narradora. Quando eu lembro, claro, de como eu me sentia quando eu era pré-adolescente. Ela consegue também mostrar muito bem uma formação de consciência aqui. É muito interessante isso que a Andrea faz, porque esse entre-lugar aí da bruma dessas meninas é um lugar em que certas coisas elas vão entendendo e vão internalizando e que outras coisas elas vão assimilando, mas que não são coisas muito boas. Na parte das coisas que elas vão assimilando, tem muito essa coisa ainda do papel da mulher ou da socialização da mulher. Então, como deve ser o corpo da mulher, o que a mulher deve fazer e como elas começam a idealizar corpos magros, por exemplo, né? Tem um momento na página 62 em que a narradora diz assim:
Isora sempre dizia que seríamos felizes no dia em que deixassem a gente depilar as pernas e estivéssemos bem magras como a Rosarito. E eu pensava que era verdade e que no dia em que me tirassem o bigode ia ser o dia mais feliz da minha vida. Então são meninas ainda muito marcadas por esse ideal de feminilidade que faz com que elas fiquem satisfeitas com os corpos que tenham e acabem buscando certos sacrifícios em busca de atingir essa idealização. Por outro lado, o fato, por exemplo, de que os pais da narradora trabalhassem para os turistas que tinham mais dinheiro, ou os ricos que elas veem nas novelas, porque elas falam muito das novelas também, faz com que elas comecem a ter uma certa consciência de classe que no momento ainda não é muito emancipadora. Elas entendem como funciona as dinâmicas de classe e elas vão introjetando isso também de certo modo, né? Tem um determinado momento na página 63 em que ela diz: ela me pôs outro pedaço sobre um guardanapo e fomos brincar de Barbie. Isora estava o tempo todo atenta ao pedaço de queque. Queque é uma comida, tipo um doce que a Isora fez pra Chit comer. Toda vez que eu via ela olhando pra ele, soltava a minha boneca, pegava um tico e o metia na boca. Nesse dia, as Barbies moravam numa fazenda de Redondo. Elas tinham empregados em que davam chutes na bunda e diziam: trabalha, burro, que é pra isso que eu te pago, seu inútil. Enquanto Isora dava chutes com uma Barbie no único Ken que tinha. E que fazíamos como se ele fosse muitos escravos diferentes. Comecei a pensar que eu não tinha coragem de dizer quando não gostava de alguma coisa, e que se ela me pedisse, eu fazia e pronto, sem dizer nadinha, como se eu fosse um Ken e ela uma Barbie que dá chutes. Então tem essa coisa aqui dessa relação dos ricos com os pobres e uma relação de subalternidade que a narradora vai percebendo que tem em relação a Isora. Elas estão ali brincando de faz de conta, em que as Barbies são ricas e o Ken é o escravo delas, é o empregado delas, mas ela começa a perceber que ela mesma é, de certo modo, a escrava da Isora. Uma outra coisa na linguagem que é muito interessante, além daquelas metáforas bonitas, é que existe muito uma incorporação no texto de uma linguagem que é, ao mesmo tempo, uma linguagem infantil. Por exemplo, a narradora usa muitos diminutivos, tão bonitinha, tão atrevidinha ela, logo no início, pra não dar muito spoiler, vou ler um pedacinho do início. Elas estão numa festa da escola que é a festa do encerramento das aulas, né? A maior parte do livro se passa quando as meninas estão de férias escolares. Aquele tédio de férias, não tem nada pra fazer. Nesse ponto me lembrou muito a convidada do casamento, que tem muito esse espírito também de um tédio, pré-adolescência, não tem nada pra fazer, e de uma pré-adolescente que também tá ali no entre-lugar e também não tá entendendo direito as coisas que estão acontecendo. Esse livro é excelente, tá resenhado, vou deixar o link em algum lugar aqui. E aí, sobre essa festinha, a narradora diz: as professoras no refeitório nos perguntavam se molho picante ou molho verde. E Isora respondeu que molho picante. E eu pensei, que atrevidinha! Molho picante. E ela não tem medo de que seja apimentado. Não tem medo de comer coisas de gente grande. E eu queria ser como ela, tão atrevidinha, tão sem medo. Então a Chit, né, que a gente não sabe o nome, usa muito esses diminutivos, né? Ele contou bem contadinho, né? Ela usa muito esses diminutivos, essa coisa meio de uma certa delicadeza infantil, mas ao mesmo tempo elas usam muito um certo vocabulário meio spanglês, assim, sabe? Uma mistura de espanhol com inglês, né? Quando elas falam homossexual, ele tá escrito de um jeito diferente, que eu acho que é para enfatizar a pronúncia, homossexual, uma palavra que talvez seja meio nova lá. O próprio uso do inglês que elas assimilam, né? A Isora, além de chamar a amiga de Chit, e eu acho que esse é um apelido muito ambíguo, né? Porque a narradora diz que a Isora dizia pra ela que chamava ela de Chit porque Chit significava merda e merda é uma coisa linda. Então fica aí a dúvida. Por que é uma coisa linda? Porque ela já associa a caganeira a uma coisa boa, porque ela vai emagrecer, ou ela tá sendo irônica, né? Porque existe esse jogo de domínio aí, ela pode estar tentando enrolar a outra. Mas a Isora também chama a avó dela de bitch, né? Ou seja, de, né, vadia, piranha em inglês. Esse é um livro todo concentrado na relação entre mulheres, né? Mulheres que se ajudam, mulheres que cuidam, mulheres que são amigas, que são próximas, que se amam. Mas a gente vê que é uma relação que também passa por uma certa dureza da dificuldade na própria maneira como elas se tratam, né? Então você tem a avó da Isora também às vezes se refere a ela de uma maneira hostil, né? Especialmente quando Isora faz alguma besteira.
Mas tem essa coisa de que Zora chama as pessoas mais próximas a ela, talvez as pessoas que ela mais ame, de shit e de bitch. Mas acho que também é uma boa representação dessa época da vida em que os adolescentes, ali pré-adolescentes, já estão nesse processo de descolamento das autoridades, né? Já tem um certo olhar de um certo repúdio, não quero ser igual a fulano, não quero fazer o que fulano me manda, né? Seja o pai, a mãe, a avó, enfim, seja quem seja ali o cuidador. No mais, é um livro muito vibrante, eu fiquei muito presa nele. Eu acho que essa coisa da linguagem, de uma certa linguagem que é ao mesmo tempo poética e que tem uma sonoridade, uma coloquialidade muito marcada, com essa coisa que é meio infantil e meio já aprendendo as coisas do mundo, com essa ênfase no corpo, como a gente vive os sentimentos, as alegrias, as angústias, os traumas pelo corpo, quando a gente não entende muito bem as coisas, esse clima de certa irrealidade da ilha, tudo isso fizeram com que esse livro me chamasse muito a atenção, que tivesse um impacto muito grande em mim, assim. Foi uma leitura que eu devorei, eu ia lendo e pensando, que livro sensacional. Eu realmente achei um livro sensacional e acho, sim, que ele, como falei, faz uma boa trinca aí com 2 livros de autoras latinas que são muito impressionantes, que é o Temporada de Furacões e o A Cachorra, embora a autora aqui, na real, seja espanhola, né? Então é isso, leitura recomendadíssima, eu realmente achei impressionante, eu acho sim que se vocês gostam da tetralogia napolitana ou desses outros livros que eu citei, vocês vão gostar, eu acho que é uma ótima representação dessa fase da vida, adolescência das meninas, pré-adolescência das meninas. Eu lembrei aqui agora do Meninas também, né, da Lyudmila Ulitskaya, que também é um livro excepcional. Acho que a gente tem tido aí uma leva de bons títulos saindo sobre essa fase da vida da mulher que, durante muito tempo, eu não conhecia tantos livros, eu não li. Eu, por exemplo, não passei minha adolescência muito lendo, tendo contato com histórias sobre essa fase da vida da mulher. E esses livros aí que eu citei, não necessariamente o Temporada de Furacões e A Cachorra, tá? Mas A Convidada do Casamento, o Meninas, a própria tetralogia napolitana, eu acho que são boas representações aí. A tetralogia, os primeiros volumes, né? O que trata da adolescência e juventude. Eu acho que são bons momentos, assim, boas obras sobre essa época da vida da mulher. Então, recomendadíssimo. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijocas e até a próxima. Tchauzinho.